Hoje vamos juntos acompanhar um dos maiores mistérios de nossa atualidade. Desde março de 2025, objetos esféricos metálicos de origem desconhecida têm emergido nos noticiários globais, desafiando a física, a tecnologia e nossa própria compreensão do que é possível. O que começou como um evento isolado na Colômbia rapidamente evoluiu para um padrão global, levantando questões que reverberam nas mentes de cientistas, entusiastas e céticos. Seriam estas esferas sondas de uma civilização distante? Um experimento ultra-secreto que escapou ao controle? Ou algo completamente diferente, além da nossa imaginação? Junte-se a nós nesta busca, enquanto desvendamos a cronologia e as propriedades alucinantes desses artefatos que caíram do céu. A pacata cidade de Buga, aninhada no sereno Vale del Cauca, na Colômbia, jamais imaginaria que se tornaria o epicentro de um dos mais intrigantes enigmas contemporâneos. A calmaria da região foi abruptamente interrompida no dia 2 de março de 2025. Testemunhas chocadas registraram em vídeo um espetáculo aéreo que parecia saído de um roteiro de ficção científica. Uma esfera metálica, com aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, rasgava os céus de Buga, exibindo manobras que desafiavam toda a lógica conhecida. Um objeto perfeitamente esférico, realizando acelerações bruscas que desafiam a inércia, mudanças abruptas de direção em ângulos retos e uma levitação absolutamente silenciosa, sem qualquer sinal de propulsão visível. Era um balé aéreo impossível para qualquer tecnologia humana reconhecida. Os vídeos, de longa duração e aparentemente sem sinais de edição ou manipulação digital, conferiram uma autenticidade assombrosa ao avistamento, alimentando uma onda de perplexidade e fascínio entre os moradores. Pouco tempo depois desse show aéreo, a esfera misteriosa finalmente cedeu, caindo em uma área rural. O destino quis que o primeiro a encontrar esse objeto incomum fosse um morador local, José Restrepo. Seu espanto foi imenso ao se deparar com o artefato. Diante da natureza inexplicável do achado, José ainda ficou um tempo com a esfera em sua casa. Porém, como o contato direto com o objeto lhe trouxe consequências físicas, pois, de acordo com seu relato posterior, em uma conferência recente, foi revelado que teve náuseas e vômitos. Então, rapidamente buscou ajuda. Em um ato de grande responsabilidade e curiosidade, entregou o achado ao empresário David Vélez, que, percebendo a magnitude da descoberta, prontamente aceitou a guarda do objeto, que se tornaria o centro de uma das mais intensas investigações ufológicas da história recente. Ao ser recuperada, impressionou imediatamente. Era uma esfera perfeitamente polida e extremamente brilhante, seu acabamento impecável, sem emendas ou marcas de fabricação evidentes a olho nu. Sua superfície era um mapa de símbolos geométricos complexos e inscrições enigmáticas, que não se assemelhavam a nenhuma linguagem, alfabeto ou cultura terrestre conhecida, gerando de imediato a pergunta: o que eram esses hieróglifos e qual sua função? Inicialmente, o objeto pesava cerca de 2 quilos, uma densidade surpreendente para seu tamanho, mas ainda sem revelar toda a sua complexidade. As primeiras análises, realizadas de forma preliminar, confirmaram as observações visuais e revelaram um enigma ainda maior em sua estrutura interna. Varreduras e exames iniciais mostraram que a esfera não era um corpo sólido e homogêneo, mas sim uma obra-prima de engenharia desconhecida. Consistia em 3 camadas metálicas concêntricas, perfeitamente ajustadas, que envolviam um núcleo central.
Dispostas ao redor desse núcleo estavam 18 microesferas, pequenas estruturas que sugeriam um propósito específico. E no coração de tudo, o achado mais intrigante: um chip misterioso, cuja função e origem eram um completo enigma. Esse chip, um pequeno componente tecnológico aparentemente fora de qualquer padrão terrestre, selou o destino da esfera como um artefato que exigia uma investigação aprofundada, além dos limites convencionais da ciência. Com a notícia da recuperação da esfera de Buga se espalhando, a curiosidade mundial explodiu. Em abril, o objeto foi transportado para o México para análises laboratoriais mais aprofundadas. O jornalista e pesquisador mexicano Jaime Maussan assumiu a liderança na divulgação dessas descobertas e, posteriormente, no mês de maio, um relatório foi emitido pela Universidade Nacional Autônoma do México com os resultados das análises realizadas em seus laboratórios sobre a esfera. Contudo, somente no mês de junho esse documento tornou-se público. Tais análises estavam focadas nas propriedades físicas, químicas e microestruturais da esfera e descreveu, entre outros achados, que a esfera não possui propriedades magnéticas. A análise química identificou que ela é predominantemente composta por uma liga de alumínio de alto desempenho e de uso comum na indústria, devido à sua excelente dissipação de calor e resistência. E as marcas superficiais na esfera, como a área do chip, apresentaram concentrações elevadas de silício. No entanto, o jornalista recentemente afirmou que toda a esfera funciona como uma antena. E não é qualquer antena. Ela transmite e recebe sinais em uma frequência baixíssima, de apenas 2,3 Hz. Essa frequência é tão peculiar que leva à pergunta: estaria ela se comunicando com o espaço sideral? As oscilações nessa frequência, por sua vez, são tão enigmáticas que parecem um jogo de comunicação e até foram associadas a efeitos no ambiente, como dores de cabeça e interferências elétricas. Outros avistamentos foram relatados no mês de junho, sendo um na China, perto do reservatório Chayuco, onde uma esfera metálica similar voava a baixa altitude, marcando a evidência de abrangência mundial do fenômeno. Pouco depois, em Yumbo, na Colômbia, a apenas 55 quilômetros de Buga, outra esfera similar foi filmada e recuperada por um trabalhador, validando um design padronizado e sem propulsão visível. E o mistério sobre a origem dessas esferas persiste. Afinal, o que essas esferas significam? Qual seu propósito? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.